pessoas lindas, maravilhosas e poderosas. Sejam muito bem-vindas ao Ela Quer, Ela Pode, um podcast onde querer é poder. A partir de agora estaremos juntas, dando boas risadas e nos inspirando com histórias reais. E o tema do assunto do podcast de hoje é uma convidada super especial e que vai aí falar para nós, será que você que está aí do outro lado da lente, está aí no Spotify, no Deezer, na academia, na caminhada, passando roupa, a gente recebe mensagens, né? Exato. Lavando louça, limpando a casa, e você está aí do outro lado, gente, eu estou acordando todo dia com falta de disposição, eu mal acordo, quero voltar a dormir, a primeira coisa que vem, gente, é falta de vitamina, vai tomar vitamina. Mas será que é só falta de vitamina? Então. A convidada de hoje é a doutora Victoria Borba. A doutora Victoria Borba é médica, endocrinologista, ela é professora da Universidade Federal do Paraná e especializada em osteoporose e metabolismo ósseo. Gente, vocês vão ficar... Duvido que vocês vão... que vocês saibam o que está rolando, o que é metabolismo ósseo. A gente fica se preocupando só, né? Então, a gente fica se preocupando só, né, em aumentar, ficar forte, mas e o osso? O que a gente faz com ele? Ele existe, gente, ele existe e ele é muito importante. Né? Seja muito bem-vinda! Obrigada, meninas! Fico muito feliz de estar aqui, né, com vocês e para... Quem sabe dar algumas dicas para essas mulheres todas aí, até para essa que está passando roupa, né? Porque essa hora já deu a roupa, né, gente? Isso. Gente, você sabe que é aquela correria, aquela loucura, a grande maioria do nosso público aqui são mulheres, mães, que trabalham fora também, que têm a sua empresa e a hora que ela consegue escutar é no carro, é buscando criança na escola, é passando roupa. É isso aí. Então, ela, né, na academia... E as amigas social, enquanto estão trabalhando, estão ouvindo podcast. Doutora, fala para as pessoas, quem é você? As pessoas querem te conhecer. Então, eu sou uma médica, né, endocrinologista. Minha formação toda foi muito ligada já, eu tinha decidi fazer medicina lá nos 16 anos, porque eu tenho um tio que ainda é vivo e é médico, e ele me inspirou, né, na minha família. Ele é o único médico, né, da família, e eu acredito que ele que me inspirou, né, então sempre foi, assim, um ídolo para mim, né, como... Eu acabei fazendo medicina, fiz universidade, fiz na faculdade evangélica naquela época, hoje é a faculdade Mackenzie, né? Mas a faculdade evangélica, que era muito pequena, era uma faculdade maravilhosa, tenho excelentes memórias, né? Porque um grupo muito coeso, nós conhecíamos não a sala inteira, nós conhecíamos a faculdade inteira. Todos os professores nos conheciam pelo nome, então eu acho que foi um grande privilégio poder ter feito faculdade lá. E depois eu fui para o Hospital de Clínicas, fazer residência de clínica médica, depois endocrinologia, aí saí, casei, fizemos umas andanças pelo mundo, então nós tivemos muitas aventuras de para os Estados Unidos, não primeiro ir para o interior, então tivemos o sonho de trabalhar no interior, depois mudamos de cidade no interior, depois fomos para os Estados Unidos, moramos em São Paulo e acabamos voltando para Curitiba, que é a minha terra natal. Então foi assim demorei bastante para ter filhos, porque eu sempre achei que tinha mais uma coisa para fazer, né? Tinha o mestrado, daí tinha uma pós-graduação, daí tinha um fellow. Você teve o primeiro filho? Fui ter o primeiro filho com 24 anos. Gente, ela tem 2 filhos lindos. Não, desculpe, 24 anos. 34 anos. Eu ia falar, você é jovem? Não, 34 anos. Né? E o segundo com 36. Então, daí tive 2 seguidinhos, né? Até porque há 27 anos atrás... As mulheres hoje têm filhos com 40, 45 e tudo bem, né? Mas não tinha tanto esse conceito, sabe? Então, eu vou contar uma história para vocês que eu acho que é legal. Eu estava grávida, a gente estava fazendo um fellow lá nos Estados Unidos e eu engravidei e fui consultar lá com o médico da universidade. Né? Então, nos Estados Unidos a história é completamente diferente, né? Então, você vai lá, caiu lá para alguém, foi lá, consultou, era uma médica bem legal, assim, eu gostei muito dela, mas ela estava grávida. E quando eu olhei que ela já estava barriguda, eu falei, ai, me ferrei, né? Porque ela vai ganhar neném, eu não vai mais me atender. Eu já pensei nisso, aí pronto. E eu, no fim, naquela época, apareceu uma lesãozinha, eu já estava 2 anos nos Estados Unidos, 2 anos e uns 3 meses. E me apareceu uma lesão no colo do útero, e aí eles são todos assim, ai, não, porque pode ser um monte de coisa, me apavoraram, me deixaram completamente apavorada. Você quer fazer biópsia se pode ter
cólica, pode perder o bebê e não sei o que. Eu falei, não vou fazer biópsia, porque se eu tiver um câncer de colo de útero, vai ser esse o meu único filho. Então, vou ter o filho e depois eu vejo. Né? E no fim dessa história, né, para resumir muito, eu voltei para o Brasil antes de ganhar o bebê. Então, voltei no 8º mês. Pensa, barrigudona e voltei. Aí o meu marido, que é neurocirurgião, se responsabilizou pela minha vinda. Porque pensa, né? Porque ele viajou junto Geralmente comigo não do liberam, lado, né? então nós viemos. E aí, quando eu cheguei aqui, fui no meu ginecologista e falei, isso aí não é nada, é uma infecçãozinha, me deu um creme, eu passei e fiquei boa. Sabe? Então, às vezes, né, as mulheres se deparam com decisões a serem tomadas. E daquilo que era uma coisa, assim, que eu achei, puxa, posso estar com câncer, não era nada, né? Então, eu gosto de contar essa história porque eu acho que a minha calma naquela hora e uma decisão racional, tá, não vou ter outro filho, então eu vou ter esse. Não, e o conhecimento que vocês tinham, né? É, Porque não é todo claro, mundo que porque tem também. não ia achar que isso era o fim do mundo, né? Então, eu acho que isso me mostrou assim, foi do meu primeiro filho que aconteceu isso. Daí, no segundo, você já tá mais esperto, eu já estava aqui, é outra história, né? A mãe do lado, aquela coisa que é mais fácil. Com certeza, gente, que loucura, né? Mas, então, quem sou eu? Eu sou uma pessoa que estudou, trabalhou, vim de uma família super simples e que acho que eu posso dizer hoje que eu me considero uma pessoa de sucesso. Com Né? Graças a Deus, certeza. porque eu tenho que trabalhar, preciso trabalhar e me dou muito bem na minha profissão. Né? Sou professora também, que é algo que eu gosto muito, curto muito essa história de ser professor. É algo assim que às vezes te cansa, te atrapalha, mas também te dá muitas alegrias. Então a gente tem esses privilégios. Assim. E que tipo de mulher te procura hoje? Que tipo de paciente vai no teu consultório? Então, acho que são 2 tipos, basicamente. Né? Uma paciente mais jovem, que tem uma doença pontual, né? Ou ela tem uma queixa pontual, assim, um problema de tireoide, ou ela tem uma obesidade, às vezes uma obesidade não tão grave, ou ela teve uma fratura, por exemplo, como para mim vem muitas pacientes, né, que já tem esse viés, porque eu trabalho muito com metabolismo ósseo. Então, o que é o metabolismo ósseo? Isso. São as doenças as doenças metabólicas do osso. Então, a osteoporose, uma doença que chama hiperparatireoidismo, que é um hiperfuncionamento de uma glândula que nós temos aqui no pescoço do lado da tireoide, que tira o cálcio do osso. Então, tanto para mais quanto para menos. E, normalmente são os pacientes que vêm encaminhados de médicos, vêm encaminados por essas doenças. Essas mais jovens, né? Essas mais jovens. E as idosas, as que são mais idosas ou são na meia idade. Hoje, por exemplo, eu atendi uma paciente jovem de 30 e poucos anos e atendi, mas todas as outras eram pacientes idosas, entre 70 e 80 anos. Né? Então, tem isso. É um consultório onde tem a terceira idade, está lá marcando muita presença por causa das doenças ósseas. A osteoporose acontece muito, né? Quando você vai ficando mais velha, vai tendo uma perda óssea. Todo mundo, todas as mulheres, eu falo mulheres do nosso público, são 100% mulheres. Ah, que bom. Tá até nas métricas. Essa semana, 100%. então, nós estamos no lugar certo. Isso, e esse episódio vai sair no mês da mulher. Perfeito. Exatamente. Então, assim, por isso que eu falo muito sobre isso. E todas as mulheres vão ter osteoporose? Não, claro que não. Então, algumas pessoas têm predisposição. Né? Aonde que vem essa predisposição? Ou é genética, né? Então, você olha lá, minha mãe, minha avó, meu pai, todo mundo teve. Então, se cuida, porque você pode prevenir. Se você não prevenir, não cuidar, você pode ter, né? Então, tem essa predisposição. Algumas mulheres, quando chegam na menopausa, acabam, pela falta do estrogênio, perdendo muita massa óssea. Então, o estrogênio é o nosso freio do osso. Ele não deixa o osso gastar. Quando ele falta, o osso gasta. E algumas gastam mais e outras menos. Então, depois de uns 10, 15 anos, esse processo de gasto diminui. E aí você acalma, digamos assim, o osso se acalma, ele vai ficando mais lerdinho. Então, ele não gasta mais, mas também a partir dos 70, 80 anos, ele também não forma tanto mais. Então, fica mais difícil. Então, se for para tratar, quanto antes você trata, é melhor, porque você tem uma capacidade maior de recuperar.
né? Mas existe tratamento para todas as faixas etárias. Pois é, eu falo muito aqui que nosso público tem essa meia-idade, assim, tem 40, 50. Quando você fala meia-idade, que idade nós estamos falando? 50 anos, 50 60 anos. né? Aqui no Brasil, 60 anos já é idoso. Uhum. Eu fiz 60 anos, então eu já tenho meu tag. quem diz? Pera, Gente, calma, socorro. parênteses. Um parênteses aqui, vamos abrir. Para Gente, tudo. Oi. Gente, 60. E aí, Doutora. peraí, ó. Doutora. Aí ganhei um tagzinho de idosa. Eu falei, tá bom, né? Já que eu tenho, tudo bem. Mas se eu tivesse fora do Brasil, nenhum lugar do mundo é 60 anos. São 65 anos que você é taxado de idoso, né? Para entrar no avião, para entrar na fila especial, para qualquer coisa. Doutora, eu queria entrar no assunto, assim, que quando você fala fratura, a gente que está acostumado a escutar você falar, conhece, que recebe, parece muito... você consegue enxergar qual é. Mas quem está lá no outro lado não entende essa questão da fratura. Ela só sabe quando acontece com ela, sabe? Sim. Ou quando você vê alguém da família fraturado. O que a gente, eu acho que assim, né, quando que a gente tem que pensar na osteoporose, ou quando que a gente tem que lembrar que tem o osso? Não é assim? nem osteoporose. Não, quando a gente tem que pensar que precisa cuidar dos ossos, porque, que nem eu falei pra Mai esses dias, eu disse assim, a gente vai pra academia, faz academia, quer ficar com os músculosão e tal, mas aí eu já vi a doutora falando que se a gente não faz academia, não faz atividade física, a gente também não ajuda o osso a formar, Isso né? mesmo. Só que as pessoas não lembram que a gente precisa dos ossinhos. Ó, antes da doutora responder, Então. nós tivemos aqui um episódio antes de você, o do domingo passado, que foi a Irene. A Irene, ela tem 55 anos, é maratonista, ela corre, incentivou todo mundo a correr. E ela começou a correr com 50 anos, né? Uhum. Só que daí a pessoa que, de repente, escutou a Irene aqui, Vai querer correr. vai querer correr. Tá. Tá, esse foi um ponto super bom. Tá? É um ponto bom. Explica o que é Explica a pra fratura, nós. por favor. Então, vamos lá. Eu nem conheço a Irene, hein, Irene? Vou assistir o teu podcast. Isso, é um domingo antes do tempo. Tá, eu posso assistir teu podcast para ver como é que você tá. Se você tá em forma para poder Tá tudo correr em e sair dia. correndo aí. Eu acho que ela fez direitinho, né? É. Ela foi. Então, tudo vai depender, Marcelo, da tua constituição física, do teu preparo. Então, para tudo existe um preparo. Né? Então, qualquer pessoa que quer correr, quer ser maratonista, ela tem que se preparar. E ela tem que ter uma condição física que permita isso. Naturalmente, na corrida, você vai perder muita energia. Né? Você vai consumir muita energia, você vai ter uma quebra dessas proteínas, você vai gastar. Então, você precisa repor. E também, para você correr bem e você ter uma resistência boa, você precisa de músculo. Então, não é só correr, ser maratonista, sair daqui e ficar lá no Parque Barigui, sair na rua, ir para até Campo Adoro. Largo. Não é essa história. Você precisa também Correr amanhã. treinar. Né, precisa preparar o músculo para ter resistência para poder correr. Senão, fatalmente, o que vai acontecer? E a gente já falou em algum dos nossos episódios, acho que até um vídeo nós já fizemos sobre as fraturas de estresse. Então, Olha só, sim. gente, uma pausa. a Rebeca aqui, esse podcast não existe sem Rebeca, entendeu? Rebeca. Coloca aqui o YouTube da doutora, tá? Você vai colocar o YouTube, a gente vai passar pra você e confira o conteúdo dela, um conteúdo riquíssimo, tá? O YouTube e o Instagram. manchei toda a xícara de batom já. Não, tá tudo certo. Normal. Então, é assim, se você faz um exercício aquém da tua capacidade física, você pode ter lesões musculares, do tendão e lesões ósseas, que são as fraturas de estresse, tá? Fazer exercício é bom para o osso? Qualquer pessoa pode sair fazer exercício? Pode, mas daí o que depende? É a carga, a maneira como ela vai fazer esse exercício. Claro que uma senhorinha que tem osteoporose, que tem o que a gente chama de fragilidade, né? Uma pessoa frágil, ou porque tem ossos frágeis, ou porque ela já tem uma perda muscular, uma massa magra muito baixa, e até a perda de gordura, ela vai... O exercício é fundamental para ela, mas ele tem que ser feito na medida certa. Porque senão essa pessoa facilmente vai se machucar.
Então, às vezes, eu fico com medo de dizer, não, vai lá eu trabalho lá no HC, e os pacientes muitas vezes não podem pagar personal, não podem ter uma orientação tão adequada, e às vezes eu fico com medo de mandar ir para a academia do meio ambiente e falar, vai lá, eu falo, não, às vezes, melhor não, vamos devagar, e vamos fazer tal coisa, vamos para a fisioterapia primeiro. Por quê? A gente sabe que um paciente muito frágil tem uma tendência maior a se machucar. Né? E a pessoa frágil, o idoso, quando ele já não tem uma capacidade de se movimentar adequadamente, ele já perdeu a força, principalmente de membros inferiores, o que ele faz? Ele acaba caindo. Não, se ele resolve ficar saindo muito de casa, e aquele que fica em casa paradinho, pode cair em casa, mas na rua, o mais ativo acaba caindo mais. Sabe? Então, é um problema isso do exercício. Mas a medida certa é bom. E uma orientação com profissional adequado, professor de educação física, um fisioterapeuta, eu acho fundamental. Se você não pode, claro, não é todo mundo que vai pagar um personal, mas uma primeira orientação, uma avaliação, seria interessante. Engraçado, né? Nessa questão. Eu tenho pensado muito, não sei se isso é crise de todo mundo, que tem essa faixa, assim, dos 36, não 40? Sei, amiga. Essa faixa. Depois que você perto mandou dos 40, aquele rios, que a gente é mais velho do que acha, eu tô na fase dos 40. Não, o que eu falei pra ela? Eu falei, viu, alugar um triplex na minha cabeça, eu vou alugar no seu também. Vamos botar o rios na edição, Rebeca? Gente, uma menina alugou um triplex na minha cabeça, eu vou alugar o triplex na cabeça de vocês também. Isso aqui é um negócio de tirar cravo, vou deixar agindo aqui enquanto eu falo com vocês. A idade que a gente tem, não é a idade que a gente tem. Calma, buguei. Quando você faz aniversário, você tá completando aquela idade, não iniciando uma idade nova. Calma que eu vou explicar. Por exemplo, quando eu fiz 22 anos, não quer dizer que a partir daquele dia eu vou ter 22 anos. Na verdade, no dia do meu aniversário, eu tô completando 22 anos de vida. Ou seja, a partir dali começa um start e aí eu vou começar a viver os 23 anos. Tipo assim, fiz 22 anos. Então, eu vivi 22 anos e a partir daquele dia eu vou começar a viver 23 anos. Tá entendendo? Por exemplo, eu faço aniversário dia 5 de setembro. Dia 5 de setembro, eu não vou começar a viver 22 anos, porque eu tô completando 22 anos de vida. Ou seja, eu existo há 22 anos. Pra ficar mais fácil de entender, é igual quando o bebê faz 1 ano. Ele já viveu 1 ano. E naquele dia ele completou. Tipo, hoje faz 1 ano que eu tô vivo. Então, na verdade, eu não tenho 22 anos. Eu tô vivendo meus 23 anos. Aí chegar dia 5 de setembro, eu tô ficando louco. Eu vou ter completado meus 23 anos e vou começar a viver uns 24. Meu Deus, eu sou mais velha do que eu pensei. Mas o que acontece, resumindo, doutora? Que eu não sei disso. Ela falou assim, olha, eu acabei de descobrir que eu não tenho 24 anos. Isso é uma mocinha, né? Falou com o rios lá, eu achei. Mocinha. Eu tenho 24 anos. Eu tenho 25. Porque, veja, quando você tem 1 ano de idade, você completou 1 ano de idade. Você passa a viver o ano 2. É verdade. Então, tipo assim, eu descobri que uma pessoa que tem 60, posso contar pra você, não faz a menor diferença, gente. Ai, doutora, arrasou. Agora me senti... Eu não tenho nenhum problema de falar a idade, porque eu não acho que faz diferença. Né? Então, mas eu acho que pra nós que estamos nessa transição dos 30 ali pros 40 e tal, a gente começa a bater assim, opa, tô envelhecendo. Então, olha só, sabe? A gente começa a pensar sobre envelhecimento, assim, beirando os 40, né? A gente começa a pensar. Porque vai dar uma corridinha, tiver querendo, linda, você vai correr, né? Me inspirei, vou correr. A primeira corrida, machucou o tornozelo, né? Opa, tem acontecendo alguma coisa errada. Eu acho que eu tenho que tomar cálcio. Tem que tomar alguma coisa. A gente começa a olhar como tudo funciona, como o nosso corpo funciona e o que vai impactar. Não passa pela minha cabeça que a falta de caminhar, a falta de mexer os músculos vai afetar o meu osso. Eu acho que meu osso, eu nasci com ele, eu cresci, eu vou morrer com ele. Ele é o osso imóvel, é osso. Né? Então, o osso não é. O osso não é imóvel, ele não é duro. Ele é duro, mas ele tem elasticidade, ele tem que se moldar. Então, o osso, ele renova, todas as nossas células se renovam, né? Só o cérebro, que ainda, mesmo no cérebro tem um pouquinho, mas é muito menos. A gente se renova, né? O nosso corpo vai se renovando, senão nós estaríamos aqui, já teríamos ido, né? Então, a gente vai renovando, e algumas células se renovam muito mais, alguns tecidos, mas o osso se renova. Né? Então, para você ter uma ideia, a gente gasta o osso muito rápido e leva 15 a 20 dias para gastar e 3 meses para formar.
mas você vai renovando. Então, hoje aqui que você está sentada, você está lá gastando um pouquinho, formando mais um pouquinho, e com isso teu osso vai se renovando, vai ficando saudável. Fazer exercício ajuda? Claro que ajuda. Exercícios de impacto ajudam muito, Marcela. Né? Mas o que eu vejo? Não adianta dizer assim, eu vou tomar cálcio porque daí eu vou melhorar. Só o cálcio. Não é isso que vai melhorar. Não é o cálcio que vai impedir que você faça uma lesão de tendão quando você estiver correndo. Né? Então, o que é? É você ter um preparo, você começar a correr devagar, você começar, né? Não foi assim que a pessoa virou maratonista. Não, ela né? falou, começou de 100 em Ela 100. Então, você vai devagarinho. 100 metros. Foi É isso aí caminhando. que você tem que fazer. Então, para você preparar o teu corpo para chegar lá. E alguns produtos, algumas medicações, alguns suplementos podem ajudar. Né? Então, dependendo das faixas etárias, a gente tem usado muito suplemento, né? Para prevenir, para repor. Uma pessoa jovem que tem uma alimentação boa, eu sou assim, eu acho que primeiro a pessoa precisa ir pelo lado da alimentação, né? Comer fruta, ela ter uma alimentação mais saudável. Você perguntou, quando que eu vou começar a me preocupar? Então, vocês vão se preocupar com seus filhos já, porque vocês têm filhos pequenos, eu acredito, né? Que seus filhos ainda são muito pequenos, estão numa Sim. fase de crescimento, de formação do que a gente chama de pico de massa óssea. Então, se vai dar para os teus filhos o aporte de cálcio, a nutrição, a proteína adequada, para ele formar um pico de massa óssea adequado. Então, aquela pessoa que tem um bom pico de massa óssea, que isso vai acontecer até os 30 anos, mais ou menos, você guarda a tua poupança de ossos. Já Tá? foi. Foi. Então, Depois você começa a gastar, né? Então, vai depender do teu estilo de vida, se vai gastar mais ou menos. Mas é importante que essa prevenção comece lá atrás. Então, porque pensando sobre isso, sobre um bom envelhecimento, sobre ter uma qualidade de vida, eu tenho pensado muito assim, e se realmente a alimentação interfere, a gente pensa, será que comer queijo faz diferença? Será que tomar leite faz diferença? Será que pequenas coisas, será que tomar som faz diferença? E a gente sabe? ouve muito, né, de tudo isso. O sol é bom ou é ruim? O leite é bom ou é ruim? Precisa suplementar ou não? Ou a minha mãe mesmo. É falta de vitamina, minha filha. Você tá tão cansadinha. Falta de vitamina, né? E às vezes a gente fica com esse negócio, é falta de vitamina. Mas é só falta de vitamina? O que a gente pode identificar, assim, doutora, na nossa rotina, que pode dar sinais, de repente, assim, Eu pra acho gente? que às vezes pode ser falta de vitamina. Às vezes pode ser uma doença que você tenha junto, né? Então, várias doenças fazem você ficar cansada. Não é normal Né? acordar cansado, se alguém acorda cansado. Eu vou dizer que não é normal para uma pessoa que não descansou o suficiente. Aí pode até ser. Ou que às vezes o cansaço não tá aqui, né? Tá aqui, né? Tá na cabeça. Você trabalhou muito, você tá estressada. Depende do tipo de cansaço. E a gente traduz tudo como cansaço, né? Isso eu acho muito importante. Porque tem várias etapas na nossa vida que você tem períodos de um trabalho muito intenso e outras vezes a pessoa não tem um trabalho tão intenso. Já aconteceu isso comigo. Eu falo, puxa, mas eu já trabalhei muito mais, eu já me estressei muito mais e não me senti tão cansada. Porque a maneira como eu lidei com aquilo foi diferente. Né? Então, às vezes, a maneira como a pessoa lida com isso é diferente. Né? E às vezes o que você te faz cansar e sentir todo esse cansaço não faz a outra pessoa sentir todo esse cansaço. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em julgar, né? Puxa, mas ela trabalha muito menos que eu e como que eu não estou cansada? Eu estou aqui firme. Muitas vezes as pessoas têm doenças, né? Então, algumas doenças escondidas. Tem uma doença que é a doença celíaca, que elas muitas vezes pode estar escondida de uma forma mais leve, a pessoa tem uma desabsorção pequena, então aí faltam alguns nutrientes e ela vai se sentir cansada. E isso a gente descobre por um simples exame de sangue. É um exame de sangue, pela história, né? Você vai perguntar como é que é a alimentação, o que ela come, o que faz bem, o que não faz. Então, você dá algumas dicas, né? Mas às vezes não é tão claro assim. Então, hipotireoidismo é um exemplo, um grande exemplo, né? O hipotireoidismo é muito comum nas mulheres e ele vai deixar a pessoa cansada. Então, à medida que você repõe esse hormônio, você vai voltar ao teu normal. A falta de vitamina B12, por exemplo. Né? Então, tem pessoas que têm doenças como que impedem a absorção dessa vitamina ou que degradam, ou tomam algum remédio que degrada a vitamina B12. A própria vitamina D, quando falta, dá dor muscular. Né? Se sente aquela coisa inespecífica, assim.
E outras doenças, desde insuficiência renal crônica, várias doenças, insuficiência Nossa. cardíaca. Então, a gente pode pensar em 1000 doenças ou pensar em coisas simples. A né? vitamina D, foi até a doutora Victoria que veio aqui, receitou, fez uma diferença. E faz Uma diferença, né? diferença. E eu não dava nada pela vitamina D. Nada. E outra coisa que eu tenho observado as pessoas no parque, quando elas estão caminhando, elas estão só de biquíni, a parte de cima. Pra pegar aquele solão. Solzinho. Faz diferença? Faz diferença, sim. Provavelmente, se eu fosse uma dermatologista, eu ia chegar e falar, oh, que horror, né? Então, depende do horário. Claro, que a gente quer que a pessoa tome sol, mas eu não quero que a pessoa se queime. De forma alguma, nós temos uma prevalência extremamente elevada de câncer de pele, né? Principalmente aqui na região sul, toda a região sul, né? Então, nós somos pessoas de pele clara e que tem uma prevalência muito elevada. Então, não quero que ninguém fique lá se queimando no sol. Mas a pessoa, no período que vai fazer a sua caminhada, se expor um pouco ao sol, isso é bom porque ela vai formar vitamina D. Quem tem risco de câncer de pele, eu acho que não deve. Tem que passar protetor e pode andar no sol, mas tem que passar protetor, né? Usar chapéu, proteger o rosto, as mãos, principalmente porque são os locais que a gente se expõe muito. Então, apesar de eu ser fã número 1 da vitamina D, sabe, assim, levantar essa bandeira, e nós fizemos um estudo aqui em Curitiba, então eu sei que a maioria das pessoas, mesmo no verão, tem vitamina D baixa. Gente, né? eu já tive a oportunidade de ver esse estudo e nós vamos colocar aqui na descrição desse vídeo. Estudo maravilhoso. Maravilhoso. Então, as pessoas têm vitamina, e eram pessoas saudáveis, estavam doando sangue. Então, nós temos, né? Curitiba é uma cidade com muito pouco sol. O nosso verão esse ano não teve cara de verão, quase, né? Então, a gente veja quantas vezes você conseguiu se expor ao sol, né? Sim. Então, você não formou, não guardou vitamina D. Então, quando você puder, você vai, mas não queima a pele. Né? Aquela história de ficar vermelha, isso aí é já seja meio jacu, já passou essa fase. Acho que a gente não pode mais. Existe Óleo protetor. pra queimar, né? Já existe Olho de protetor. coco. Olho de coco, como que é outro? Urucum. Que ficava Ficava vermelhinho. vermelho. Não dá, não. Esse não dá mais, né? Tem que cuidar. Então, não precisa disso mais, Mas e né? doutora, se eu não tô... Eu sou branquinha, né, gente? Eu sou bem Branquíssima. branquinha, né? Então, assim, Gente, eu fui pra praia com essa pessoa. eu ia quase, né, de burca. Ela vai de burca assim, pra né? praia. E porque eu já tive essa fase do urucum. Já tive lá com meus 20 anos, eu passava o urucum, né? Ficava embebida. Mas agora eu já tenho essa consciência de que eu não posso, não devo, E tem né? medo, né? E tenho medo, exatamente, porque eu tenho muita pintinha além de ser branca, né? Então, assim, tá, daí, doutora, eu posso ir lá e simplesmente, eu vou tomar vitamina D. Pode. Posso ir lá e tomar assim? Ou Não eu- vai tomar um monte, né? Então, não vai lá se auto-aplicar uma injeção de tipo vitamina assim, D. Mas se você tomar uma dose basal, o que é uma dose basal? Um comprimidinho de 7.000 unidades. Você tomar isso, você não vai intoxicar, jamais. Não vai se fazer mal e vai prevenir que você tenha uma deficiência. É Então, isso é aí que ela um me comprimidinho de 7.000 por semana. por semana. Por citou. semana, Gente, vocês pronto. não têm noção da diferença. É o suficiente para você não ter uma deficiência de vitamina D se você não tiver uma outra doença. Uhum. E além do cansaço, o que pode mostrar, assim, que pode ser vitamina D? Tem alguma coisa que diga assim, isso está mais relacionado à vitamina D? Quando ou tem que- algum tipo de fratura, que são fraturas muito parecidas com as fraturas de estresse, são fraturas que fazem só um risquinho assim no osso, são fraturas por osteomalácia, que é falta de mineralização óssea, então mostra, né? Dor específica na canela, assim, quando aperta também. Mas a vitamina D, como a osteoporose, elas não dão muito sintoma, muito sinal. Então, você tem que investigar o estilo de vida da pessoa, né? E ir atrás, né? E não precisa dosar. Eu sou contra dosar em todo mundo, né? Provavelmente você vai dizer, mas você no teu consultório pede. Mas eu sou uma pessoa que recebe pacientes com deficiência de vitamina D, com osteoporose, com fatores de risco para isso. Então, é diferente. Mas uma pessoa jovem, de 15, 20 anos, não precisa sair dosando vitamina D se ela não tiver nenhuma doença crônica. Então, ela precisa disso. Ela pode tomar seus 7.000 se não quiser tomar sol. Você nunca vai para a praia. Ou se for branquinha como você, Evelyn, que não puder. Doutora, eu ficava de óculos, de chapéu, embaixo do guarda-sol, de camiseta. E o oposto, por exemplo, a Marcela. A que ficava Marcela ficava no sol. A Marcela... Mas você sabe que isso não te impede, né? Ter uma pele um pouco mais escura não vai te impedir de ter a pessoa uma ficava lesão lá, séria. né? Assim, É. eu faço poupança de Vitamina D? de vitamina D. Faz.
né? Então, a Olha, gente importante. forma vitamina D e guarda essa vitamina D no fígado, né? Principalmente é o grande órgão que guarda, e aí, à medida que você precisa, você vai usando, vai transformando em formas mais ativas e vai usar, né? Você não intoxica, por exemplo, você vai chegar e ficar no sol, vai dizer, agora eu vou me intoxicar, né? Diferente de tomar um monte de remédio, mas você não vai intoxicar, por quê? A própria pele, quando vai ficando escura, ela já vai bloqueando a produção de vitamina D. E ela vai produzindo o organismo produz algumas enzimas que degradam. Então, eu formo, adianta. mas ela é destruída. Não adianta. Então, não adianta, né? Então, não adianta você querer ficar para... tem um basal, tem um limite para você atingir. E agora, pensando no cálcio, eu tomar o leite todo dia, isso vai fazer diferença? Então, a gente precisa ter, porque todos os dias, independente do que você faça, você vai perder pelo menos uns 200 a 300 miligramas de cálcio, tá? A gente perde, é normal, né? Então, da onde que esse cálcio vem? Então, ele deve vir da alimentação, né? Então, a gente tem que ter uma fração. Então, por que que os médicos mandam tomar lá 500 miligramas 2 vezes por dia, não sei o quê, uma dose muito maior? Porque a absorção é pequena. Então, eu preciso ter uma quantidade maior passando pelo meu intestino para que eu possa absorver. E essa absorção depende de muitos fatores, né? Então, depende se eu tenho uma cirurgia bariátrica. Então, já não tem a parte do intestino que absorve bem o cálcio. Se eu tenho uma doença celíaca, que é uma doença de intolerância ao glúten, eu também já não vou absorver tão bem, né? Eu tenho uma gastrite, uma inflamação, eu tenho um intestino super rápido, um cólon irritável, eu tenho diarreia frequente, eu também não vou absorver. Então, esse cálcio precisa ser uma quantidade maior, né? Depende da faixa etária, mas em média 800 a 1.200 miligramas de cálcio, não passa disso. E a gente pode, o melhor cálcio é aquele da alimentação. Viu Então, só? quando você toma um copo de leite ou come uma fatia de queijo, você vai absorver melhor esse cálcio do que quando você toma só um comprimido. Então, se você não tem uma intolerância à lactose, tem algum problema que não pode tomar leite, então você toma o comprimido. E aí a gente vai precisar dar a quantidade de comprimido para compor, né, para chegar nos 1.200 miligramas, nos 1.000 miligramas, 800. Uma criança precisa menos, 500, 600 miligramas. E Aí- tem alguma coisa que eu faça, doutora? Tipo assim, eu tô comendo bem e tal, que eu acredito que aconteça. Mas eu não absorvo. E aí eu como outra coisa junto, eu misturo as coisas e aí acaba que não adianta. Eu posso tomar leite, posso tomar isso, mas não... Coca-Cola, por exemplo, né? Aham. Então, as bebidas fosforadas, que tem muito fósforo, elas vão se ligar no cálcio e não vão ser absorvidas, vai sair nas fezes, tá? Então, o que melhora os alimentos? Quando você come alimentos, na verdade, que se misturam com o bolo alimentar, vai embora, é bom, vai ser bem absorvido. Por exemplo, as pessoas dizem para mim assim, mas eu como um monte de couve, de espinafre, né? Eu já tenho cálcio suficiente. Infelizmente, apesar de nesses produtos tem cálcio, ele é pouco absorvido, porque ele também tem a fibra, o fitato da fibra, que não vai deixar absorver. Então, são um caminhão para você ter uma quantidade de cálcio razoável. Pequeno. Então, o equilíbrio, né, é sempre, quando a gente fala em prevenção, a gente tem que falar em equilíbrio, né? Então, isso é muito importante. Então, você tem que ter uma alimentação mais equilibrada. Eu acho que hoje se fala muito de alimentação. Muito. Muito. Todo mundo está falando de alguma forma, se abre um Instagram, lá tem 1000 receitas light. Não, foi sucesso. Você postou também essa semana. Sim. Caiu lá, olha isso. Exato. Então, a gente tem que cuidar, né, da alimentação. Nós precisamos olhar o que nós estamos comendo, né? E, é claro, quanto mais industrializado eu como, menos natural eu como, né? Então, se eu estou comendo industrializado, eu não estou comendo esse moranguinho aqui, né? Já não é mais um morango. Se eu for... Alguém preparou para mim e colocou aditivos, e já é outra história, já não é mais um morango, né? Pode ser que o morango também já tenha algumas outras coisas aí que a gente... Os agrotóxicos. Pode ser que já tenha agrotóxicos. E se eu mesmo. quero envelhecer bem, doutora? Eu tô assim, né? Eu e a Marcela As conversamos duas estão com muito né? medo, A hein? gente tá assim, né? Porque a gente começa a ver essas coisas, né? Trabalhar com médico. Acho que foi o livro. Eu acho que foi o livro. Foi que o nós duas livro estamos lendo o com mesmo trabalhar livro. com muito médico, né? A gente começa a ver, assim, os médicos tudo falando sobre saúde,
saúde, Sabe qual sobre livro que nós qualidade. lemos? A morte, A morte é um dia que precisa... que vale a pena Vale a viver. pena viver, isso. Legal. né? Isso. E ela fala muito sobre essa questão de chegar no final da vida, sobre os arrependimentos. Ela falou sobre os 5 principais arrependimentos, né, no final da vida. Eu não E- li ainda. Nossa, é muito. fantástico pra gente É uma médica refletir. intensivista, né? É. Ela trabalha com, né, pacientes terminais, assim. E ela fala tanta coisa que faz a gente refletir. Pô, eu deveria ter me alimentado melhor, eu deveria ter feito exercício físico, eu deveria ter ficado mais com meus amigos, eu deveria ter trabalhado menos. Do que as pessoas se arrependem na hora da morte, né? Isso é uma coisa bem interessante. As pessoas Isso. nunca se arrependem do dinheiro que não ganhou, né? Ela se arrepende dos amores que ela perdeu, Isso. né, das relações, do convívio. É isso que as pessoas se arrependem, é verdade. Os né? pacientes mais idosos, doutora, que chegam lá no seu consultório, eles falam assim, eu não tenho saúde para fazer isso, eu não tenho Falam. saúde. O que mais eles falam nesse Falo, sentido? é muito triste você ver isso, né? Porque, Aham. então, vamos falar do envelhecimento. Como é que a gente vai envelhecer? Vai. Todos nós, né? Graças a Deus, tomara Amém, que né? Tomara que possamos todos envelhecer, chegamos. né? Vivamos o suficiente para envelhecer. Nós podemos impedir o envelhecimento? Então, acho que está bem claro hoje que não existe fórmula para impedir o envelhecimento. Acho que existe muito marketing, né? Muita venda de produtos, e isso é muito apelativo. E Né? Então, nós olha, temos que nos cuidar, então, em sai- relação a isso. Saiu uma reportagem enorme, assim, tipo, uma reportagem de meia hora, que é enorme, né? No jornal de domingo à Do noite. rapaz, aquele De um rapaz, empresário? de um homem, Um homem né? empresário, aquele? Ele é um empresário que tem 45 anos, mas ele tá tomando suplementos, fazendo um monte de coisa para ele voltar Até 18. a voltar a ter 18 anos. Eu falei, que isso, gente? Qual a necessidade disso? Uma pira, né? Então, Então, será que isso é possível? Eu não acredito, né? Então, o que você precisa fazer é envelhecer com saúde. E é claro que você é o que você come, as atitudes que você tem, né? Não só atitudes de alimentação, de atividade física, mas de relações, né? Da maneira como você vê a tua vida, como maneira como você olha para as outras pessoas, isso faz diferença. Como você lida com o estresse, né? Com as grandes emoções, boas e ruins. Então, eu acho que essa relação de você com você mesmo e os outros fazem bastante diferença. E isso faz a diferença quando você chegar aí, vou chegar na tua pergunta. Quando nós chegamos lá na terceira idade, né? É como que eu vivi, né? E isso faz, eu vejo as pessoas assim, muito doentes, né? E que são muitas vezes cuidadas, outras vezes não. Depende da família, do suporte que tem até. Às vezes a família não tem nem condições de cuidar, né? Algumas não têm, outras têm e não cuidam, sabe? Então é muito triste isso. E as pessoas, quem está lá sofrendo uma doença crônica, que muitas vezes causa alguns problemas, agudizações, isso a gente tem muito na cardiologia, né? Que a pessoa tem agudizações e parece que vai morrer, aí acaba não morrendo, porque os tratamentos hoje, graças a Deus, são bons, né? Então, o que eu vejo? Conta muito isso, como ela encara, como ela viveu, sabe? O que ela passou antes que vai ajudar a lidar com o que ela tiver de restante de vida ainda, sabe? Se ela não tiver tido um suporte dela mesma, a maneira como ela viveu a vida toda, ela não consegue lidar com essas situações de estresse. Então, eu estava contando antes da gente começar, que eu atendi essas três irmãs hoje, então todas entre 70 e 80, e as 3 com um comportamento completamente diferente, né? E essas que tinham parado durante a pandemia, uma delas voltou a fazer todas as suas atividades, pilates, musculação e tudo mais, as outras 2 não voltaram, uma já com um problema já de demência, mas as outras não, com uma vida cuidando da família, sabe? Então, depende muito do teu como você viveu, para chegar na terceira idade de uma forma boa. Eu acho que a gente pode prevenir, né? Você não tem que ficar obstinada em ser jovem para sempre, porque não vai ser. Claro que a gente não quer envelhecer, né? Eu também não quero. Então, você vai cuidar da pele, você vai fazer umas aplicações, você vai se cuidar, fazer atividade física, vai, né, fazer musculação. Você não quer que isso cair numa descendente.
né? Pode ser mais devagarinho, você sentindo, se adaptando, né? Se gostando, curtindo essa fase da vida, que é uma fase diferente. Mas as pessoas se arrependem, sim, das coisas que não fizeram. Né? Você falou sobre, faz umas aplicações, eu já pensei aqui, né? Eu lembrei agora do caso da Madonna, coitada da Madonna, né? Tanto que foi julgada, só dava ela nas redes sociais, porque ela apareceu com aquele rosto cheio de aplicação e tal. Mas eu duvido que algum profissional enganou a Madonna, ou ela é coitadinha, ou ela não sabia o que ia fazer. Simplesmente é o estilo dela, a mulher... A carreira dela foi né? Cresceu em cima de beleza, polêmica, de beleza, de tudo. Sim. Você acha que ela não queria ficar daquele jeito? Eu acho que também que hoje a gente tem uma cultura, principalmente no Brasil aqui, eu não tenho essa vivência que você tem fora, né? Não sei como é que lidam com isso fora, mas aqui no Brasil, o envelhecer... É pra ser muito julgada. Gente, eu acho que ela só queria ficar daquele jeito. E daí? Eu não sei se ela queria ficar daquele jeito. Sabe o que eu acho, Marcela? Eu acho que ela queria continuar bem. Sabe? Ela queria se olhar no espelho e se ver bem. Né? Então, talvez aquele jeito para ela fosse se ver melhor. Então, lembra do Michael Jackson? Você acha que ele queria ficar com o nariz deformado daquele jeito? Ele não queria. Ele queria ficar bem, ele queria ficar mais branco. E às vezes o bem é aquilo, para ele é aquilo. E ele está se vendo de outra forma. Né? Então, a gente julga muito, e envelhecer no Brasil é muito duro, né? Porque é um culto muito, muito, muito intenso, né? Para o corpo, para a pele, para tudo. Né? Então, ao mesmo tempo que a mídia te coloca assim, vamos ter uma coisa mais saudável e não sei o quê, daqui a pouco tem 500 mil produtos te empurrando para querer ser super bonita, super bem. E eu não acho que você tem que aplaudir e dizer, não, vamos deixar todo mundo natureba, ninguém se cuida. E não, eu acho que não, mas você tem que ter moderação nisso. Né? E se a pessoa quer fazer, e pode ter certeza, ninguém enganou a Madonna, eu concordo com você. Viu? Ela deve ter procurado. Se o médico disse que não fazia, ela foi procurar até ela achar alguém que fazia. Fizesse aquilo que ela se sentisse bem olhando para o espelho. E ela queria aquilo e foi atrás. Então, Sim. Às vezes, eu vejo assim, a gente diz não para um paciente, ele sai, vira as costas, te dá tchau e vai procurar alguém que vai dizer sim. Isso, exatamente. eu não vou agradar todo mundo e nem todo mundo me agrada. Né? Então, eu sei que eu não vou ser boa para todos os pacientes, assim como os cirurgiões plásticos não vão agradar a todos. Ele vai dizer não, algum vai dizer sim. E ela foi achar quem dissesse sim para ela. Pronto, eu acho que é isso. né? E ela foi fazer o que ela achou que faria ela melhor. Porque eu não acredito que ela quisesse ficar pior. Eu né? tava vendo também um documentário nos Estados Unidos que lá eles têm moradia exclusiva para pessoas mais velhas, assim, né? Que eles ficam morando junto. Eu penso, gente, por que aqui não tem? Por que aqui não tem essa cultura? É porque é o Medicare, né? É um outro sistema de saúde. Então, o que acontece? Dentro do teu plano de saúde, que é um plano do governo, né? Esse plano já existe lá e faz parte, já está incluído essas casas de repouso. Né? Então, já não são a maravilha, já tiveram vários escândalos com isso, muita gente é explorada, sei lá. Como em todo lugar tem, né? Mas eles têm isso e eles são um país rico, né? Então, se a gente pensar que seria o mundo ideal, porque, primeiro, que eles não têm essa cultura da família ficar junto a vida inteira. Né, dos filhos ficarem em casa até casarem, como nós aqui, nós somos muito latinos, né? Isso é uma coisa muito latina, né? De os filhos ficarem morando com a gente. Não quer que saia? Não quer que saia. E cada vez está prorrogando isso, e né? cada vez está prorrogando, né? Ficando. Então, eu vejo, meus filhos não têm 25 agora e outro 27, vai fazer 27, e eles moram na minha casa, né? E eu nem quero que eles saiam. O dia que eles casarem, eles podem sair. Então, eu sou muito latina nesse sentido. Eu quero que a minha turma fique ali, né? A hora que eles casarem, eles podem ir embora para casa deles, ótimo, né? Eu quero que isso aconteça. Mas lá não, né? Lá você entra no college e é o teu ponto de sair de casa. E provavelmente você não volta mais. E também para o pai, para o idoso, dificilmente ele vai vir morar com a família ou vai. Então eles é o sistema deles. E é um país rico, eles podem bancar isso, né? E é interessante. Eu não sei se essas nursing homes que chamam, né? Elas são tão boas assim, mas é algum lugar que a pessoa tem para ir. Né? Então, eu que trabalho lá no SUS, com pessoas de idade,
eu vejo que às vezes talvez fosse melhor para muitas delas estar num suporte assim, porque a gente vê pacientes completamente sozinhos, né, idosos de 80 anos que dependem dos vizinhos. Nossa, que triste. E se não né? tem Muito vizinho, triste. nós tivemos uma paciente que é muito interessante. Ela dizia assim, mas ela precisava fazer uma cirurgia. Ela não posso fazer cirurgia. Eu falei, mas como não? Eu não posso, eu não tenho com quem deixar meu gato. Eu não vou fazer cirurgia porque eu não tenho uma pessoa para deixar o meu gato. Falei, então a senhora tem que arrumar uma pessoa para deixar seu gato, Uma babá pro gato. Uma babá para o gato. Né? Eu nem sei o que ela fez com o gato, mas eu sei que ela fez a cirurgia, ficou bem, ela ainda é nossa paciente lá. Mas eu lembro, isso me chocou muito, porque eu falei, mas você não tem um amigo, uma pessoa? Ela não tinha. Sabe? Então, às vezes, as pessoas são muito solitárias. Né? Elas têm uma vida que é só delas. E você se vive a vida inteira solitária, se envelhece solitário. Eu vejo as pessoas sozinhas, né, que vão falar, ficou viúvo, aí vai ficando sozinho, o filho casou, o filho vai embora. Aí não cuidou, não estruturou, não pensou numa velhice. Vai pegar um banquinho, vai subir no banquinho, porque vai pegar uma coisa lá em cima do armário. É a primeira fratura vem ali. Isso. Isso é... A fratura do banquinho é praxe, né? Ó, banquinho e subir em cômoda, põe a cadeira, sobe na cômoda para pegar alguma coisa em cima do guarda-roupa. Isso é... Ou uma escadinha que já está meio bamba, daí cai e vem a primeira fratura. Então, a gente tem que educar as pessoas, né? Até para o que elas podem e a pessoa tem que aceitar. Sabe que uma limitação que muita gente não aceita é usar uma bengala. Né? Usar uma prótese para poder caminhar na rua, em lugares que são irregulares. Então, as pessoas têm muita dificuldade para aceitar isso. Muita. Se vocês fizerem uma enquete, vão ver, elas não querem. Elas preferem se apoiando em qualquer coisa que elas encontram, em qualquer pessoa, para andar. E não querem usar uma prótese. Por que eu cheguei? Porque eu pensei nisso. E essas moradias, elas devem ser preparadas para isso, né? Não deve ter um banquinho, deve ter um lugar para apoiar, né? deve ter um banheiro especial. Sim. Porque a gente não tem, né? Não tem, né? Não, a gente, quando ficar mais idoso, a gente precisa colocar. Né? E o aceitar que tem que colocar. E normalmente, quando você tem filhos, tem uma família, é a família que impõe. Né? Então, eu vejo isso. Então, a família que vai lá, coloca a alça no banheiro, alça em volta do lado do vaso. Porque pensa, gente, é difícil levantar do vaso sanitário. Né? Se te falta força muscular, você não levanta. Né? Então, isso acontece. Eu fiquei meio chocada quando eu vi na minha avó. Minha avó tem 85 anos, né? Quando eu vi na casa dela que ela botou um suporte para subir a escada. Ela tinha, sabe aquelas casas que você entra é a cozinha mais baixa e depois o resto da casa é um degrauzinho para cima. Aquelas casas mais antigas, né? E aí, esse degrauzinho, ela fez 3 degraus. Ela chamou um pedreiro que foi lá e fez dividiu em 3, porque ela não conseguia mais subir aquele degrau maior. E também botou a barra do lado, assim, para quando ela fosse subir. E aquilo, para ver como é um preconceito impacto, que a gente tem já. Imagina, porque a gente vai chegar lá, né? Se Deus quiser. E deve ter feito muita diferença para ela. Mas eu olhei aquilo e disse assim, nossa, minha avó tá velhinha. Degrauzinho tá que virou 3. Adaptar já as coisas, porque... E adaptar é mais seguro, né? Do que experimentar a primeira fratura sem adaptação. Então, é melhor que se adapte. Né? Quando você enxerga isso, ou alguém enxergou a limitação dela. O meio-fio, gente, o meio-fio é algo assim que as pacientes não levantam o pé do degrau do meio-fio. E se eu tive uma fratura, eu posso arrumar ou eu vou ter mais? Provavelmente eu vou ter mais fraturas. A primeira, a gente diz assim, que fratura chama fratura. Né? Então, após a primeira, você tem um risco, você vai dobrando o risco de ter outras fraturas. E o primeiro ano depois de uma fratura é o período mais grave que você tem o maior risco. Então, hoje a gente faz estratificação de risco, que é uma coisa bem médica, assim, você estratifica o risco, o quanto aquela pessoa pode ter fratura. Né? Então, eu vejo você a Marcela. Marcela caiu aí dessa cadeira, foi dar uma risada, não sei o quê. Pode acontecer. Pode acontecer. Tá, se você cair, quebrar um braço, por exemplo, a tua possibilidade, se não tem osteoporose, não tem nada, e esse foi um trauma
leve. Então, o teu osso já não deve ser tão bom se você caiu de uma cadeira e quebrou. Né? Mas se eu pegar uma pessoa de mais idade, que já tem dificuldade de mobilidade, ela já tem doenças crônicas, tem várias doenças, já usa um óculos que não está tão bom, tem problemas visuais, toma remédio para pressão, toma remédio para dormir, vai levantar à noite, no escuro, que muitas vezes não acende a luz para levantar, né? Quando levanta para ir no banheiro, a possibilidade dessa pessoa fazer uma próxima fratura no próximo ano é muito alta, né? Então, uma pessoa mais jovem, primeiro que cai e não deve quebrar, né? Então, cada vez que você tem uma fratura, você está aumentando o risco, ou nós estamos mostrando, né? Só está diagnosticando uma maior fragilidade. Porque a fragilidade é isso, você cair com coisas, tombinhos, você quebrar com um tombinho bobo. E a fratura, a doutora estava lendo, que é uma das causas maiores, né, de morte, porque na terceira vai idade. levando complicações, né? Porque a gente Sim. pensa, fraturou, né? Eu fraturei, vou lá, fico imóvel, enfim, meu osso recupera, beleza. Coluna. Mas e o idoso, que isso vai E complicando, por que, né? que acontece isso? Porque toma vários remédios, já muitas vezes toma anticoagulante, então não para de sangrar, às vezes faz embolia gordurosa, porque, por exemplo, uma fratura de quadril faz embolia, pode fazer, né? Então, pode acontecer isso, né? O idoso, muitas vezes, é polimedicado, então você tem interação entre várias medicações, e numa hora dessa, que faz uma doença grave, né? A fratura de fêmur, por exemplo, é um quadro muito grave, precisa de internar, muitas vezes precisa de UTI, né? Muitas vezes não pode operar. Agora teve o caso de um conhecido lá, um pai de uma amiga nossa, que não pôde operar em seguida porque estava tomando anticoagulante. Então, você tem que esperar um período, né? Então, todas essas complicações. E os homens morrem mais quando eles têm fratura, né? Porque quando que acontece uma fratura de fêmur? Na mulher, a partir dos 70 anos. No homem, a partir dos 80, 85. Então, ele é mais velho, já tem mais doenças, já tem mais comorbidades, né? Outras doenças junto. Então, toma mais remédio. Então, quanto mais velho, pior é. E você sabe que a doutora tá falando isso, eu tô lembrando de um dos nossos episódios aqui, foi da Renata Lorena. E ela é uma jovem mulher, ela deve ter o quê? Seus 30 anos? Eu não lembro a idade dela. Eu não lembro, Mas ela acho é que tá amputada, ela sofreu um acidente de carro, né? E ela teve uma recuperação fantástica, mas ela falou que só teve essa boa recuperação naquele período inteiro de amputação. Enfim, ela estava lá nos Estados Unidos, ela cresceu lá, enfim, foi tudo lá, todo lá o tratamento dela. Porque ela praticava exercício físico, ela era fisiculturista, dava aquelas rodopiava assim no ar, esqueci o nome. Sim, fazia. Não, ela fazia atletismo. Provavelmente ela era ginasta, né? Ginasta, isso, aquilo ali. Ela é. fazia. Então, ela falou que se ela não tivesse essa preparação física, ela não teria se recuperado tão bem com como ela se certeza. recuperou. Então, você ser saudável, claro que te protege, né? Então, pessoas que, por exemplo, a gente vê isso muito em câncer, né? Então, a pessoa que já está debilitada e diagnostica um câncer, e muitas vezes debilitada não significa estar magro, né? Então, às vezes você tem você não tem massa magra, né? Você não tem força. E isso, quando você fica doente, fica pior, porque daí você fica mais enfraquecido ainda. Né, numa situação dessa, como ela, né, que teve provavelmente um consumo, né, de proteína muscular, e ela degradou, ela entrou numa fase que a gente chama de catabolismo, que é uma perda, você precisa ter reserva, né, então tem que ter força. Então, provavelmente a força deve ter ajudado muito essa moça a fazer o quê? A fazer fisioterapia, sabe, ela já tinha um preparo, ela tinha uma memória, a gente chama de memória muscular, sabe, uma memória metabólica boa, né? Ela falou que ela poderia ter ficado na cama, mas só que daí a cabeça dela falou, não, você tem que voltar pra academia, você tem que voltar a fazer. Daí ela teve que assumir o equilíbrio, porque perdeu, né? É difícil começar, né? Mas depois que a gente E ela faz exercício ainda? Nossa, ela é influenciadora fitness, tem um corpão. Olha que legal. Então, é um grande exemplo, né, pra gente seguir. Porque acho que essas pessoas que inspiram, né? Elas trazem, assim, uma mensagem que a gente sempre se enxerga pior, mas pode saber que tem gente sempre pior, né? Sempre.
Sempre se olhar Sim. para os lados vale muito a pena, porque tem pessoas que dão bons exemplos para nós, né? Com certeza. Sim. Preciso passar aqui nossos recadinhos paroquiais. Nós estamos com Claro. 50 minutos de episódio. Nossa, gente, Você passou está- muito rápido. Passou muito rápido, vocês estão até agora aqui com a gente. Deixa eu pedir para vocês que, por favor, se inscrevam-se no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e compartilhem com aquela pessoa que você acha que faz sentido. Gente, esse episódio dá pra compartilhar assim, ó, com o vô, com a avó, com o tio, com a tia, com a mãe, com o pai, com o vizinho, com todo mundo, né? Porque é Múltiplos essencial. interesses. Múltiplos Esse interesses. episódio, assim, como é básico, ó, você Necessário. que quer ter um envelhecimento aí legal, é básico pra qualquer pessoa, Com né? certeza. E vamos agradecer, né? Agradecer aos nossos patrocinadores, porque a gente tem aqui a YouCan, que então tá aqui patrocinando o nosso Ó. podcast, né? Ó, dá um Nós tintim estamos aqui, lá, doutora. tintim, Aê! né? Nós temos aqui a YouCan, nós temos também a Nominari, né, gente? Quando a gente idealizou esse podcast, a primeira coisa que a gente pensou foi no nome. E nós Registrar. temos aqui, né, a nossa querida temática que personaliza tudo pra nós, né? Ó, e não esqueçam que hoje, saindo esse episódio, nesse domingão, e nós vamos soltar um post, nossa foto, nós três aqui, a doutora Vitória, eu, a Eve, lá no perfil. E você vai colocar o seu principal insight. Qual que é o teu principal insight depois que você assistiu aqui? O que, que você refletiu? O que, que você Aquilo vai que levar marcou, de bom? O que marcou essa Isso. mente? aí Você vai nesse colocar esse episódio? comentário lá na nossa foto, tá? Já segue a doutora Victoria, que eu vou fazer em collab lá no perfil dela, tá? Comenta lá, porque 24 horas depois de anunciado, a gente vai fazer o sorteio. Você vai receber o kit completo aí do Ela Quer, Ela Ela Pode Quer, na Ela sua Pode. casa. Não importa onde você E é mora. linda a agenda. Ó, gente, já tô olhando aqui, tô de olho gordo. Você vai receber a agenda, vai receber canequinha, Caneca, vai rece- caneta, vai receber né? caneta. Marca a gente, por favor, nós três aqui, exatamente. tá? Assim que você porque receber. O intuito aqui é a gente reforçar e quebrar esse estigma de que, não, você quer, mas não é você querendo que você pode. Não, aqui você quer, você pode. Aqui é um podcast onde querer É poder. é poder, exatamente. Olha, mulherada poderosa, hein? Exatamente. Ai, doutora. Doutora, dá sua mensagem final para quem tá no outro lado aí escutando. Então, acho que o que eu gostaria, sempre eu gosto de dizer isso, né? Vamos fazer prevenção. Vamos cuidar, olhar para você. Acho isso muito importante, né? Eu acho que a gente tem que se olhar no espelho e dizer assim, puxa, eu posso me arrumar um pouquinho mais, eu posso... Sabe que às vezes eu até digo para minhas pacientes, a próxima vez você tem que vir com o cabelo arrumado. É o primeiro, eu Tudo. assim, Gente, porque às vezes a pessoa tá com a autoestima tão baixa, né? Então eu falei, a próxima vez, você não precisa vir aqui ter emagrecido, mas tem que vir um pouco mais arrumado. Então vamos combinar. Vamos arrumar, porque é o primeiro passo. Então a gente se olhar, né? Às vezes você precisa olhar para você e precisa olhar para você no espelho. Ver assim, quem eu sou, né? O que eu posso fazer para mim hoje que vai levar uma melhor amanhã. Então isso é bem importante. Doutora, essa sua fala me lembrou algo assim, né? Só pra gente fechar aqui, como é importante o médico que tem esse olhar, assim, geral do paciente, né? Porque ele chega dizendo, eu tô me sentindo fraco, ou eu tô com osteoporose, e aí você vai olhar só pra osteoporose. Como é importante falar da família, como é importante falar, levar a autoestima, né? Eu lembro que a minha obstetra disse assim pra mim, viu? A sua cesárea é tal dia. Eu quero você bonita, viu? Cabelo escovado, maquiada, porque você vai fazer uma cesárea, só chega lá, você tem que estar bonita. Porque esse é seu primeiro filho, você tem que tirar uma foto bonita lá. Isso mesmo, E é aí eu coisa fiquei boa. com aquilo na minha mente. Agora a doutora falou isso, eu lembrei que como é importante o médico também pensar que não, opa, muito tem a ver com a autoestima, com como que aquele paciente está se vendo, né? Isso é muito importante. Doutora, Fundamental. Isso é um muito diferencial bom. dela, É um né? grande Ela- diferencial. é que ela assim, não né? é a médica da Exato, doença. Exato, do isso é um grande paciente. diferencial. Que tem que olhar para as pessoas, né? Como pessoas. Exato. Né? Então, acho que é a grande diferença em todos nós. Mesmo vocês aqui, né? Estão falando para pessoas. Exato. Então, a hora que a gente se consegue entender isso, tudo vai ser melhor, né? Parabéns, Com certeza, doutora. parabéns. Para vocês Maravilha. também. Adorei o local, adorei a animação aqui das duas. obrigada. A vibe E dela vamos lá quer. que nós podemos, né? Com É, certeza. gente, ó, a doutora Victoria indicou uma participante aqui, nós vamos entrar em contato com ela. Então, aguardem. aguardem. Os próximos Ah. episódios. Gente, maravilhoso. Obrigada. 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 Não esqueça de se inscrever no canal.